Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo de número 24. Nós iniciamos esta série no início do ano passado. Estamos quase chegando no final. Já estamos no capítulo 24. Já estou começando a ficar com saudades de Atos. Nem chegamos ao final. Atos, capítulo 24. Irmãos, são 27 versículos. Meu propósito é expor todo o capítulo. E o primeiro desafio para nós, na pregação da palavra do Senhor, para aqueles que ouvem, é a disposição para acompanhar a leitura. Esse é o primeiro dos muitos desafios. Então, eu quero desafiar aos irmãos para que acompanhem com atenção, com fé, com interesse, a leitura da palavra do Senhor. Não deixe que nada venha atrapalhá-lo, não apenas de acompanhar a leitura, mas toda a exposição da palavra do Senhor, que diz assim: 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns anciãos e com um certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador a sua acusação contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo passou a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós desfrutado de paz perene por meio do Senhor e tendo sido feitas por seu providente cuidado notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e em todos os lugares, reconhecemos isso com profunda gratidão. Entretanto, para não deter o Senhor por muito tempo, peço que, de acordo com a sua clemência, nos ouça por alguns instantes. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove desordens entre os judeus do mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à presença do Senhor. Se o interrogar, o Senhor mesmo poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, ele disse: Sabendo que há muitos anos o Senhor é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. O Senhor mesmo pode verificar que não se passaram mais de 12 dias desde que fui a Jerusalém para adorar a Deus, e que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem podem provar diante do Senhor as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso ao Senhor que, segundo o caminho, aqui chamam seita, assim eu sirvo a Deus, ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer donativos para o meu povo e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da província da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento de povo e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante do Senhor e fazer as acusações, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou então que estes homens que estão aqui digam que crime acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento diante do Sinédrio, salvo estas palavras que clamei, estando entre eles: hoje estou sendo julgado por vocês por causa da ressurreição dos mortos. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas relacionadas com o caminho, adiou a causa, dizendo: quando chegar o comandante Lísias, tomarei uma decisão a respeito do caso de vocês. E ordenou ao centurião que conservasse Paulo na prisão, tratando-o com tolerância e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse: por agora você pode retirar-se, e quando eu tiver oportunidade, mandarei chamá-lo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe desse dinheiro,
Por isso, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E como Félix queria assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Até aqui, a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, como já foi pedido, que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração através da Tua palavra, que já foi lida. Dá-nos clareza de entendimento, dá-nos, ó Deus, compreensão da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a podermos não somente ser bons, ó Deus, ouvintes, mas também praticantes da Tua santa e preciosa palavra, para a glória do nosso Senhor e Salvador, aquele cujo amor não há igual, aquele cujo amor é perfeito, é eterno, o amor, ó Deus, que nos alcançou. É no nome dEle, no nome de Jesus, que nós oramos gratos. Amém. Irmãos queridos, em momentos de pressão, em momentos de perseguição, em momentos de perigo, não é difícil pensar em desistir, não é verdade? Não sei quantos já passaram por situações assim, de perigo, de pressão, de perseguição. Não é difícil pensar em desistir. Para aqueles que pertencem e servem ao Senhor, momentos assim são momentos de grande tentação para a negação da verdade, para a negação da fé, para a negação da fidelidade. Ao longo da história, infelizmente, muitos, em momentos difíceis, em momentos de perseguição, em momentos de pressão, momentos em que o povo de Deus esteve submetido ao longo de toda a história. Basta você conhecer a história do povo de Deus, a história do povo de Deus do Antigo Testamento e a história do povo de Deus na Nova Aliança, e você vai perceber que ao longo de toda a história o povo de Deus tem sofrido. E infelizmente muitos sucumbiram diante de pressões, diante de perseguições, diante de dificuldades. Muitos acabaram por desistir. Muitos acabaram por negar a própria fé. Mas, queridos irmãos, muitos também, daqueles que de fato pertenciam ao Senhor, daqueles que haviam sido alcançados pelo amor incomparável que cantamos ainda há pouco, daqueles que conheciam ao Senhor e eram fortalecidos pelo Senhor, muitos desses permaneceram firmes, fiéis ao Senhor, em tempos de dificuldade, em tempos de perseguição, em tempos de grande pressão. Em 1521, o reformador Martinho Lutero, alguém que vocês já ouviram a história, alguém que Deus levantou, e pela manhã, enquanto falávamos sobre o sola gratia, pelo somente a graça, nós falamos um pouco de Lutero, alguém que pela graça do Senhor compreendeu a doutrina da justificação pela fé somente em Cristo, alguém que diante de tantos desvios da igreja daqueles dias, da igreja cristã dos seus dias, e afixou na porta da Catedral de Wittenberg, lá na Alemanha, as suas 95 teses, passou a ser perseguido, foi excomungado. Em 1521, na famosa Dieta de Worms, porque aconteceu na cidade alemã de Worms, diante do imperador Carlos V, imperador do Sacro Império Romano-Germânico, Lutero teve que dar explicações por causa dos seus escritos, por causa das suas falas contra os desvios, os erros dentro do cristianismo, por causa da sua fé em Cristo somente. Lutero teve que dar explicações. E Lutero tinha, meus irmãos, naquela ocasião, diante do imperador, diante das autoridades dos nobres e das autoridades do clero, do Sacro Império Romano-Germânico, Lutero tinha que se retratar. Imaginem, irmãos, para aquele servo do Senhor, diante de todas aquelas autoridades, sabendo Lutero que se não se retratasse, poderia acontecer dele ser não somente preso, mas morto. E Lutero teve então a chance de passar uma noite refletindo para dar a sua resposta no dia seguinte, ou seja, para retratar-se diante daquelas autoridades dos nobres e do clero. E Lutero passou uma noite, eu fico imaginando como deve ter sido difícil aquela noite para Lutero. Ele sabia que se não se retratasse, se não negasse, ou se não se retratasse dos seus escritos, ele poderia enfrentar a morte. Mas, queridos, no dia seguinte, Lutero se apresenta diante daquelas autoridades, e as palavras de Lutero foram as seguintes, ficaram bastante conhecidas essas palavras. Ele disse:
a menos que vocês provem para mim, pela Escritura e pela razão, que eu estou enganado, eu não posso e não me retratarei. E aí ele continua: minha consciência é cativa à palavra de Deus. Minha consciência é cativa à palavra de Deus. Ir contra a minha consciência não é correto, nem seguro. Aqui permaneço eu, não há nada mais que eu possa fazer. Que Deus me ajude. Amém. Essas foram as palavras de Lutero. Minha consciência é cativa à palavra de Deus. A menos que vocês me provem pela Escritura e pela razão que eu estou errado, eu não me retratarei. Lutero, meus irmãos, permanece ali firme, resoluto. Ele havia experimentado do amor incomparável do Senhor. Como ele negaria este Senhor que tanto o amava? Lutero, pela providência de Deus, teve a sua vida preservada. Deus usou a vida de um príncipe e teve a sua vida preservada. Mas poderia não ter acontecido assim. Como ao longo da história tantos foram mortos, nós vimos em Atos. Estevão não negou a sua fé. Estevão permaneceu firme na verdade, na fé e na fidelidade. Morreu apedrejado. Pedro e João, diante do Sinédrio, eles não negaram a fé, permaneceram firmes, foram soltos pela intervenção do Senhor, mas outros não foram soltos. Há quase exatos 466 anos, desembarcaram aqui na ilha da Guanabara, no Rio de Janeiro, na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, um grupo de calvinistas como nós, huguenotes vindos da França, e eles vieram a convite de Villegagnon, para a chamada França Antártica, que existia aqui no Brasil, e então, em 1517, eles chegaram aqui. E eles então, queridos, 1557, desculpe, e eles aqui chegaram, no dia 10 de março de 1557, desembarcaram na Baía da Guanabara, ali realizaram o primeiro culto protestante, né, no nosso país e possivelmente das Américas. E, irmãos, aqueles servos do Senhor vieram para servir ao Senhor, mas passados alguns meses, houve uma mudança e o próprio Villegagnon, que ficou conhecido como Caim das Américas, o traidor, se voltou contra aqueles servos do Senhor. Não sabemos se por questão de influência financeira ou de poder, mas ele começou a perseguir aqueles servos do Senhor, e grande parte daqueles servos do Senhor, então, retornaram à França. Mas um grupo ficou, alguns fugiram, e 3 daqueles servos do Senhor, em 1558, um ano após, eles foram presos e eles foram interrogados, e a semelhança do que aconteceu com Lutero, anos antes, foi dito a eles, por Villegagnon e as autoridades católicas ali, que eles deveriam negar a fé deles. Foi dado a eles a oportunidade de escrever uma declaração. E nessa declaração, se eles negassem a fé deles, eles certamente seriam livres. Mas naquela prisão, durante aquelas horas, eles escreveram um documento que ficou conhecido como a Confissão de Fé da Guanabara. Não sei quantos tiveram a oportunidade de ler este rico documento, né, reformado, calvinista, né, daquela época, o primeiro das Américas, a Confissão de Fé da Guanabara. Bom, aquela confissão serviu como condenação para aqueles servos do Senhor que foram mortos. Eles não negaram a fé, eles não negaram a esperança, eles não negaram a fidelidade no Deus que tanto os amava. Como eles poderiam negar aquele que tanto os amava? Mas foram mortos por causa disso. Queridos, ao longo da história do povo de Deus, pressões, perseguições, dificuldades têm atingido o povo do Senhor, mas aqueles que pertencem de fato ao povo da aliança, ao remanescente fiel, pela graça e o fortalecimento do Senhor, têm permanecido firmes, sem negar a verdade, sem negar a fé, sem negar a fidelidade, como de fato se espera do povo do Senhor. Quando nós olhamos para este texto que acabamos de ler, nós vemos o apóstolo Paulo, perseguido pelos judeus, alguém que, pregando o evangelho, de perseguidor da igreja do Senhor, passou a ser o proclamador de Cristo, de perseguidor de Cristo, passou a ser um servo e proclamador de Cristo.
e de perseguidor passou a ser perseguido. Nós vimos recentemente, ao olhar desde o capítulo 22 e o capítulo 23, Paulo, depois de entrar em Jerusalém, começa a ser perseguido, caluniado, preso, e como nós vimos através do reverendo Wellington no domingo passado, pela providência de Deus, Paulo teve a sua vida preservada. E então ele é levado até Cesareia, de Jerusalém até Cesareia, e como nós vimos a partir do verso de número 1, o sumo sacerdote Ananias vai até Cesareia com alguns anciãos e um certo orador. E a primeira coisa que nós vemos aqui é a acusação que o servo do Senhor sofre. E a primeira coisa a destacar, irmãos, é que mesmo nós, povo do Senhor, obedecendo ao Senhor, não estamos livres de enfrentarmos pressão, dificuldade, perseguição. A ideia de que aquele que permanece fiel ao Senhor vai experimentar uma vida do tipo mar de rosas, tudo vai dar certo, vai ser só alegria. É aquele slogan de uma famosa igreja, né? Venha para Jesus e pare de sofrer. Bom, a história não mostra isso não, e a Bíblia não mostra isso não. Quantos servos do Senhor, à semelhança do exemplo maior, Cristo Jesus, aquele que é justo, perfeito, santo, sofreu acusações falsas, sofreu perseguição, sofreu as dores da crucificação. Então, irmãos, não é verdade que o servo do Senhor, por permanecer fiel, ele não vai sofrer. E então essa é a primeira lição, nós vemos Paulo sofrendo, continuando a sofrer falsas acusações. Ananias vai até Cesareia, o sumo sacerdote se dá o trabalho de ir de Jerusalém até onde Paulo, pela preservação do Senhor, pela providência do Senhor, estava preso, e ele leva um orador, alguém que vai servir como um advogado de acusação em favor dos judeus contra Paulo, um homem chamado Tértulo. Diz o texto, os quais apresentaram ao governador a sua acusação contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo passou a acusá-lo. E prestem atenção, irmãos, nas palavras que nós já lemos do tal orador Tértulo. Ele começa com palavras de lisonja e de bajulação a Félix, o governador. Ele começa dizendo, excelentíssimo Félix. E eu confesso aos irmãos, quando eu li essas palavras, eu fiquei me lembrando de certos oradores, né, dos tempos modernos, bajuladores. Ele diz, tendo nós desfrutado de paz perene por meio do Senhor, irmãos, mentira deslavada. Félix era um terrível governador. Um certo historiador chegou a registrar que por onde Félix passava, aquilo que era frondoso, aquilo que era frutífero se tornava em deserto. Quanto daquela região aquele governador destruiu. Mas o orador, bajulador, diz assim, temos nós, judeus, os judeus que odiavam a Félix, mas o orador diz assim, tendo nós desfrutado de paz perene por meio do Senhor, e tendo sido feitas por seu providente cuidado. Mentira, o cuidado providente é do Senhor, e não do governador Félix. Notáveis reformas em benefício deste povo. Mentira também. Sempre e em todos os lugares reconhecemos isto com profunda gratidão. Mentira também. Entretanto, para não deter o Senhor por muito tempo, percebam o ar de bajulação daquele Tértulo. Peço que, de acordo com a sua clemência, nos ouça por alguns instantes. Então, queridos, depois de toda essa introdução bajuladora, mentirosa, vem a acusação contra Paulo. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste, a primeira acusação, irmãos, que Paulo sofre, ele é chamado de peste. A expressão aqui do grego é aquilo que promove pestilência, poderia ser traduzido também por praga. Eles estão dizendo, este homem é uma praga. Por onde este homem passa, ele causa destruição. E isso não é verdade, não era verdade de forma alguma. Então, eles fazem a primeira acusação contra Paulo, de que ele era uma peste, de que ele era uma praga. E promove desordens entre os judeus do mundo inteiro. É uma acusação séria e grave. E que certamente chamaria a atenção de Félix, porque um homem que causa desordem é um homem que vai causar problemas para o governador. Nenhuma autoridade gosta de gente que promove desordem, que promove bagunça.
Paulo é acusado falsamente de ser uma peste, de promover desordem entre os judeus do mundo inteiro. Sendo também, continua Tértulo, o principal agitador da seita dos nazarenos. E então ele se refere ao cristianismo, aos do caminho, aos do evangelho, aos servos de Cristo, como a seita dos nazarenos. Ainda que naqueles dias, a expressão traduzida aqui por seita, não tinha a ideia que se tem hoje. Quando você fala de uma seita, já se sabe que é uma religião falsa, que promove doutrinas falsas. Naquele tempo, a ideia de seita era como que uma religião paralela, mas não deixa de ser algo também negativo para aqueles dias. E ele continua, o qual também tentou profanar o templo, mas uma acusação falsa. Além de dizer que ele era agitador da seita dos nazarenos, está dizendo que Paulo tentou profanar o templo. Os irmãos vão lembrar, eu creio que há uns 2 domingos nós vimos, que era uma acusação falsa, porque quando Paulo entra em Jerusalém, e quando Paulo vai ao templo, diferente do que ele foi acusado, ele não levou nenhum gentil ao templo. Era uma falsa acusação. Só pelo fato de terem visto gentios com Paulo andando pela cidade, disseram, olha, ele profanou o templo, ele levou um gentil no templo, e era mentira. Paulo foi ao templo para o ritual de purificação, com até uma forma de demonstrar a sua boa vontade, para que não fosse acusado injustamente pelos judeus, mas uma falsa acusação. Ele sofre uma acusação pessoal, ele sofre uma acusação social, e agora ele sofre uma acusação religiosa. E Tértulo continua e ele diz assim, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. E eles tinham um direito dado por Roma de promover julgamentos desde que fossem justos, usando a lei dos judeus, a lei do sinédrio, a lei conforme os fariseus e saduceus. Mas, irmãos, nós vimos no domingo passado que eles não agiram de forma justa. Daí Deus, pela sua providência, ter usado um homem que nem era do povo de Deus, um comandante, um centurião que nem era do povo de Deus, para livrar a Paulo. E Tértulo está acusando, e ele diz no verso 7, mas sobrevindo o comandante Lísias, Cláudio Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à presença do Senhor. Se o interrogar, o Senhor mesmo poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Um homem, meus irmãos, Tértulo, de boa oratória, que articulava bem as palavras, mas que trazia acusações mentirosas diante do governador Félix. E aí nós ficamos pensando, que situação do apóstolo Paulo, um servo do Senhor, sendo acusado de ser uma peste, sendo acusado de promover desordem, coisa que ele nunca fez, sendo acusado de ser agitador da seita dos nazarenos e sendo acusado de ter tentado profanar o templo, coisa que ele nunca fez. Se fosse você no lugar de Paulo, como você reagiria? E como estaria o seu coração diante de tamanha acusação? E percebam, diferente dos judeus, diferente daqueles do sinédrio, que devem ter gasto uma boa quantia para contratar o tal do Tértulo para acusar a Paulo, Paulo não tinha ninguém, humanamente falando, para defendê-lo. Mas na verdade Paulo tinha alguém muito melhor e maior do que o orador Tértulo. Paulo tinha como seu advogado o próprio Senhor. Aquele que é o Paráclitos, aquele que está ao nosso lado. Paulo contava com a presença do Senhor, Paulo contava com o auxílio do Senhor. E então o que nós vemos a partir de agora, após essas falsas acusações, diante de uma situação tão difícil, o apóstolo Paulo demonstrando em primeiro lugar a sua firmeza na verdade. Percebam, queridos, na resposta de Paulo, que a primeira coisa que Paulo faz é responder com a verdade. Quando o governador, verso de número 10, fez sinal para que Paulo falasse, ele disse assim, sabendo que há muitos anos o Senhor é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. Diferente de Tértulo, que traz palavras mentirosas de bajulação, Paulo diz a verdade. E era costume sempre no início de um discurso,
se usar de um elogio para com a autoridade. Mas Paulo não precisa mentir. Paulo faz uso da verdade em reconhecer que Félix governava aquela região já por muitos anos, a ponto de Paulo dizer: sabendo disso eu fico à vontade, sabendo que o Senhor já está aqui há bastante tempo, que o Senhor já conhece a realidade das coisas, isso me deixa à vontade. E Paulo então continua seguindo com a verdade, e ele diz no verso 11, o Senhor mesmo pode verificar que não se passaram mais de 12 dias desde que fui a Jerusalém para adorar a Deus. Paulo, meus irmãos, diz a verdade ao confrontar as acusações falsas de que ele era um agitador. Certamente um grupo que estava acusando era um grupo que veio de Éfeso, mas Paulo está dizendo: eu estou há poucos dias em Jerusalém. Como estão me acusando de ser um agitador se eu estou há poucos dias, há menos de 2 semanas? Paulo continua rebatendo as mentiras com a verdade, e ele diz no verso 12, e que não acharam no templo, e não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, fosse nas sinagogas ou fosse nas cidades. Ele estava sendo acusado de ser um agitador da seita lá dos nazarenos, mas em nenhum momento ninguém o viu, seja no templo, seja na cidade, seja de casa em casa, promovendo agitação de forma contrária, irmãos. Paulo foi bastante pacífico. Paulo seguiu a orientação dos presbíteros de Tiago e dos presbíteros de Jerusalém. Paulo foi ao templo acompanhar alguns jovens no ritual de purificação. Paulo, meus irmãos, não promoveu agitação nenhuma. E então percebam, queridos, que Paulo está lidando com aquela situação de perseguição, lidando com aquela situação de acusação falsa, usando a verdade. Que lição preciosa para nós, irmãos, que diante de pressões, diante de dificuldades, somos tentados para tentar dar um jeitinho, para facilitar as coisas, fazermos uso da mentira. Mas, queridos, Jesus é claro em dizer que quem mente, tem mentido desde o início, é o pai da mentira, é o diabo. E você não precisa fazer uso da mentira para se defender. Guarde isso. Você, servo do Senhor, não precisa, para dar um jeitinho, para dar uma facilitada, para dar uma aliviada, para dar um jeito de se defender, para dar um jeito de lidar com as injustiças e com as mentiras, você não precisa fazer uso da mentira. A Bíblia diz que devemos falar a verdade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele diz que devemos falar a verdade. Aquele que mentia, agora fale a verdade. Nós devemos sempre falar a verdade. Nós não precisamos negociar a verdade para obtermos, quer seja algum tipo de vantagem, quer seja para nossa própria defesa. Nós servimos um Deus da verdade. E é Ele quem nos sustentará através da verdade. Não negocie a verdade. Seja na dificuldade, seja na pressão, seja na perseguição, seja na hora da morte, você não precisa negar a verdade, você não precisa faltar com a verdade. E nós vemos Paulo fazendo uso da verdade. Ele não negocia a verdade. E Paulo continua, irmãos queridos, no verso de número 13, ele diz: nem podem provar diante do Senhor as acusações que agora fazem contra mim. Sabe por que aquela gente não podia provar as acusações? Porque eles estavam mentindo. Irmãos queridos, quando nós fazemos uso da verdade, quando nós permanecemos na verdade, quando nós não caímos na tentação de mentir, nós podemos nos defender. E se alguém disser qualquer outra coisa, vai ser injustiça. E você não precisa se desesperar, porque o Rei do Universo é o justo juiz. Talvez você nem perceba, talvez você nem experimente, não veja Deus fazendo justiça agora, aqui e agora. Mas você não precisa ter dúvida de que Ele fará justiça. No dia dele, Ele fará justiça. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim, citando o Antigo Testamento, ele diz assim: não vos vingueis, mas deem lugar à justiça de Deus. Deus é o justo juiz. Deus diz assim: a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Você não precisa mentir, você não precisa tentar se vingar, você não precisa pagar o mal com o mal, pelo contrário, você deve responder à pressão, acusações falsas e perseguição com a verdade, custe
o que custar. Permaneça firme na verdade. Lutero não negociou a verdade. Ele permaneceu firme. A minha consciência é cativa à palavra de Deus. Aqueles calvinistas franceses na Baía da Guanabara, diante de tão grande pressão, sabendo que no dia seguinte certamente eles seriam mortos, mas eles não negaram a verdade, porque eles sabiam ao Deus a quem eles pertenciam. Eles sabiam, eles já haviam experimentavam o amor do qual não há igual do Senhor. Como eles faltariam com a verdade diante do Deus de toda a verdade? Mas a segunda lição que nós aprendemos aqui, aliás, a terceira, a primeira lição é que, mesmo fazendo parte do povo do Senhor, nós não estamos isentos da perseguição, pressão. E a segunda lição é que não devemos negociar a verdade quando enfrentarmos perseguição, pressão, dificuldades. E a terceira lição é que, além de permanecer firmes na verdade, nós devemos permanecer firmes na fé. Percebam, queridos, a partir do verso 14, como Paulo, servo do Senhor, depois de ser acusado falsamente, depois de sofrer tantas acusações e pressão, Paulo permanece firme na fé. Verso 14 em diante. Porém, confesso ao Senhor que, segundo o caminho, aqui chamam seita, Paulo aproveita para usar a expressão que Tértulo usou, a seita dos nazarenos, e Paulo chama de caminho, é o evangelho, o caminho, a que se chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas. Paulo, meus irmãos, não se curva diante da pressão e diz assim, olha, a coisa não é bem assim como eles estão falando, não. Estão dizendo que eu sou o principal aí, dos agitadores da seita dos nazarenos? Não, não é assim não. Na verdade, eu sou judeu e, na verdade, eu não concordo tanto assim com esses do caminho. Paulo, meus irmãos, não negou a fé. Diante de um momento de grande pressão, perseguição, Paulo não nega a sua fé em Cristo, Paulo não nega a sua fé na palavra do Senhor. Paulo diz, olha, eles estão me acusando de ser o principal agitador da seita dos nazarenos, e na verdade eu pertenço sim ao que eles chamam seita, mas é o caminho, eu pertenço à igreja do Senhor, é o que Paulo está dizendo, eu pertenço a Cristo. Eles não estão errados em dizer que eu pertenço a Cristo. Paulo não nega a fé, ele não nega que ele cria no Evangelho, e o mesmo Evangelho que em Romanos 1 ele vai dizer que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo não nega, ele diz, eu creio sim. Ele diz, coisas que concordam, diz todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas. O Evangelho não contradiz o Antigo Testamento. O Evangelho, meus irmãos, é aplicação do Antigo Testamento. Como Paulo escreve aos Gálatas, o fim da lei é Cristo. Paulo, meus irmãos, não negava o Antigo Testamento. O que ele havia compreendido pela graça do Senhor é que o Antigo Testamento apontava para Cristo. Você não precisa e não deve negar a sua fé diante das pressões, diante das dificuldades. Você não deve ser como Pedro e dizer assim, não, eu nem sei de quem vocês estão falando, eu não conheço a Jesus, eu nunca vi. Nós, queridos, precisamos permanecer firmes na fé. Sim, nós sabemos em quem nós temos crido, e nós não vamos negar aquele que é o amado da nossa alma, nós não vamos negar a nossa crença no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, nós não vamos negar as boas novas do Evangelho, nós não vamos negar Cristo. Negar a fé, negar a nossa crença no Evangelho, é o mesmo que negar a Cristo. Paulo, que por tantos anos perseguiu a Cristo, enganado que estava, colocando a sua esperança na lei, como se fosse possível, como Lutero por anos também viveu, como se fosse possível alcançar a graça, o favor e a salvação pela prática da lei. E então, depois de tantos anos como perseguidor de Cristo, como Paulo negaria aquele que o alcançou? Como Paulo negaria aquele que o salvou? Como Paulo negaria aquele que o amou? Como disse Agostinho nas suas confissões, tarde te amei.
Ah, irmãos, como negaríamos aquele que nos amou desde o início? Nós que tarde o amamos por causa do seu amor, como agora nós negaríamos a fé nele? Mas nas dificuldades, nas pressões, nós somos tentados. Às vezes essa pressão acontece dentro de casa, não é verdade? Às vezes é a esposa dizendo para o marido: você precisa negar essa sua fé. Às vezes é o marido que diz isso para a esposa. Às vezes são os pais que dizem para os filhos. Quantos irmãos nossos, em países islâmicos, ao serem alcançados pela graça do Senhor, ao declarar a fé em Cristo, são expulsos de casa. Quantos os próprios pais entregam às autoridades para serem presos e mesmo mortos, mas não negam a fé. Quantos a pressão é dentro de casa, quantos a pressão é no trabalho, precisam, em nome de um bom desempenho no trabalho, precisam negar a fé, não talvez declaradamente, mas de forma sutil. Mas a negação, seja sutil ou declarada, não deixa de ser a negação. E a negação da fé é a negação ao próprio Cristo, é negar o próprio Cristo. E Paulo, queridos, continua firme, sem negar a fé. Ele continua, meus irmãos, e vejam o que Paulo diz ainda, na continuação, no verso de número 15, tendo esperança em Deus, como também estes têm, de que haverá ressurreição, tanto de judeus como de injustos, tanto de justos como de injustos. Paulo não nega a fé e não nega a esperança em Cristo, que é uma esperança além desta vida. Negar a fé, queridos, é o mesmo que negar a nossa esperança. Porque se você nega a fé e nega Jesus, o que sobra para você de esperança? Como Paulo combate a heresia de que não haveria ressurreição, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, e ele diz assim: tem sido ensinado que não haverá ressurreição. Então, se não haverá ressurreição, Jesus Cristo não ressuscitou. Então, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa pregação, a nossa fé. Quem morreu, acabou. Ainda estamos nos nossos pecados. E Paulo vai até as últimas consequências do seu arrazoado, no verso 19 de 1 Coríntios 15, dizendo: e se Cristo, e se a nossa esperança em Cristo Jesus for apenas nesta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Negar a fé, negar a Cristo, é negar a esperança, é perder a esperança. É como ter a esperança apenas nesta vida. Mas no verso 20, Paulo vai dizer de 1 Coríntios: mas Cristo ressuscitou, Ele é a primícia dos que dormem. Paulo, meus irmãos, não nega a fé e permanece firme com a esperança da ressurreição, a esperança da vida eterna. Eu penso, irmãos, que aqueles nossos irmãos calvinistas, franceses na Baía da Guanabara, diante de tamanha pressão, sabendo que eles seriam mortos no dia seguinte, eles escrevem a preciosa Confissão da Guanabara, que eu incentivo os irmãos depois a olharem na internet, tem fácil para baixar. Sabe por que eles permaneceram firmes? Porque eles tinham a esperança de vida eterna. Quantos irmãos, diante da iminente morte, permaneceram firmes sem negar a fé? Porque eles tinham a mesma certeza que nós lemos no Catecismo de Heidelberg, que o nosso conforto nesta vida e na morte é que nós não pertencemos a nós mesmos, mas nós pertencemos àquele que nos salvou, Jesus Cristo. Corpo e alma, nós pertencemos a Cristo, o nosso Salvador, nesta vida e na morte. Irmãos queridos, a nossa esperança em Cristo é que nos fortalece para não negarmos a nossa fé. Porque a nossa esperança em Cristo não está apenas nesta vida. É a esperança que nos leva a, mesmo diante da morte, permanecermos firmes, porque o Deus a quem nós servimos, Ele é o nosso Deus e nós pertencemos a Ele nesta vida e na morte. A esperança de Paulo era aquela que ele cita em Romanos 8, a certeza de que nem mesmo a morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. E a esperança de vida eterna. Como negaríamos a Cristo diante da morte, diante da realidade da morte, se
o nosso Senhor é o Senhor da vida e da morte. É o Senhor que nos garante a vida eterna. É o Senhor a qual estamos unidos nesta vida e na morte. E Ele permanece firme. E Ele continua, e Ele diz no verso de número 16, por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Uma consciência pura. A mesma consciência que leva Lutero a dizer para aquelas autoridades, a minha consciência cativa a palavra de Deus. Queridos, quando a nossa consciência, de fato, a nossa preocupação é com a nossa consciência diante de Deus, por que nós negaríamos a Cristo? Por que negaríamos a nossa fé? E em terceiro, queridos, aliás, e ele continua, e ele diz, depois de anos vim trazer donativos para o meu povo e também fazer oferendas, diz ele no verso 17. E no verso 18 ele diz, e foi nesta prática que alguns judeus da província da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento de povo e sem tumulto. Ele continua aqui com a verdade, os quais deviam comparecer diante do Senhor e fazer as acusações, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou então que esses homens que estão aqui digam que crime acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento diante do Sinédrio, salvo essas palavras que clamei estando entre eles. Olha aí as palavras de esperança. Hoje estou sendo julgado por vocês, por causa da ressurreição dos mortos. Paulo identifica um motivo, talvez um dos principais motivos que tinham contra ele, principalmente os saduceus, era a esperança que ele tinha na ressurreição dos mortos. Irmãos queridos, não neguemos a fé. E nós vamos ser fortalecidos a não negar a fé, quanto mais a nossa esperança estiver em Cristo, além desta vida. Então, nós lemos, queridos, nas palavras seguintes de Paulo, que, aliás, nas palavras de Lucas aqui, que registrou esta história, no verso 22, então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas relacionadas com o caminho, com o Evangelho, com a igreja do Senhor, adiou a causa dizendo, quando chegar o comandante Lísias, tomarei uma decisão a respeito do caso de vocês. E ordenou ao centurião que conservasse Paulo na prisão, tratando-o com tolerância e não impedindo que os seus próprios o servissem. Deus, em sua providência, continuava guardando a vida de Paulo. Paulo, diante daquela pressão, permanece firme na verdade, permanece firme na fé, e Deus o estava preservando. E, finalmente, irmãos, a última coisa que podemos destacar aqui, que o apóstolo Paulo, ele vai permanecer também firme na fidelidade ao Senhor. Verso de número 24 em diante, passados alguns dias, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Não é interessante isso? Aquele governador, e era um homem inescrupuloso, era um homem cujo coração não estava no Senhor, estava nas coisas, estava no poder e no dinheiro. Mas ele passa a ter interesse pelo Evangelho. A esposa daquele homem, já era a sua terceira esposa, se chamava Drusila e era judia. E talvez até para facilitar, por ser ela judia, ele a chama, ou talvez até por causa do interesse que ele já tinha no Evangelho, algum certo interesse, ou quem sabe mera curiosidade, mas ele chama a sua esposa para, juntamente com ele, ouvir a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado. Percebam, irmãos, que Félix quer ouvir a respeito da fé em Jesus. Félix quer ouvir a Paulo. E Paulo, meus irmãos, continua firme. E ao invés de Paulo dizer simplesmente palavras que agradassem ao governador, Tértulo teria feito isso, sem dúvida alguma, mas Paulo vai pregar o Evangelho. Paulo, meus irmãos, vai dizer palavras que vão confrontar o coração daquele homem, Félix. Paulo vai falar, como nós vimos aqui, sobre justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Estas coisas, meus irmãos, eram como uma flecha no coração daquele homem, causando de fato um confronto no coração dele. Porque um homem inescrupuloso como era Félix,
um homem que não era fiel à sua esposa, um homem que não era fiel ao povo, um homem que não tinha compromisso com Deus, ao ouvir sobre justiça, domínio próprio e juízo vindouro, sente-se profundamente acusado no seu coração. Aliás, meus irmãos, é isso que o Evangelho causa no coração dos pecadores. E certamente foi isso que o Evangelho causou no nosso coração, em primeiro lugar, uma confrontação. E daí Jesus dizer, bem-aventurados os pobres de espírito e bem-aventurados os que choram. Porque diante, meus irmãos, da nossa compreensão, e isso é algo dado pelo Espírito, de que nós carecemos do Senhor, de que nós somos miseráveis e carecemos do Senhor, e quando somos confrontados com a palavra do Senhor, com o Evangelho, e com a lei que mostra o nosso pecado, a primeira coisa que o Evangelho faz é mostrar a realidade da nossa pecaminosidade. E não haverá arrependimento sem confrontação. Dr. Lloyd Jones, eu falei sobre ele pela manhã, Martin Lloyd Jones, escreveu um dos seus sermões, de um dos seus sermões foi escrito um livrinho chamado Arrependimento, a Porta para o Reino. E onde ele defende que para entrar no reino de Deus é preciso passar pela porta do arrependimento. Sem reconhecermos os nossos pecados, não nos arrependeremos. E sem arrependimento não há salvação. E nós só reconheceremos os nossos pecados se formos confrontados através da palavra. E é a palavra do Senhor que mostra quem nós somos. É a palavra do Senhor quem de fato nos desnuda diante da santidade de Deus. É através da palavra que temos nossos olhos abertos para enxergarmos a nossa pecaminosidade, o quanto o nosso coração é mau e o quanto carecemos do Senhor. Mas Félix, diante do evangelho pregado por Paulo, ele se sente confrontado. Mas ao invés do arrependimento, o que vem ao coração daquele homem é o desejo de não ouvi-lo mais, a ponto dele dizer, por agora você pode retirar-se, e quando eu tiver oportunidade, mandarei chamá-lo. Paulo está pregando o evangelho, porque ele não negocia a sua fidelidade a Deus. Ele poderia dizer outras coisas, como eu disse, agradáveis ao coração de Félix, mas Paulo sabia que o que aquele homem precisava era ouvir do Evangelho. E Paulo sabia que Deus o havia chamado para pregar o Evangelho, não dizer o que as pessoas queriam ouvir, mas dizer o que elas precisavam ouvir. Paulo não negocia a fidelidade a Deus, a fidelidade à pregação da palavra. E irmãos queridos, o que nós precisamos não é de bajulação. As palavras de Tértulo muito agradaram a Félix, chamando de um homem que agia de forma providencial, um homem que agia para o bem do povo. Aquilo deve ter enchido o coração de Félix. Mas irmãos, essas palavras não poderiam causar transformação na vida daquele homem que precisava de Cristo, na vida daquele pecador que precisava ser confrontado. As palavras que aquele homem precisava ouvir não eram as palavras bajuladoras de Tértulo, mas as palavras do Evangelho pregadas por Paulo, a respeito da justiça, a respeito do domínio próprio, a respeito do juízo vindouro, o juízo certo do Senhor que virá. E diante daquelas palavras, ele prefere mandar Paulo retirar-se. As palavras que nós precisamos ouvir são as palavras a respeito da justiça, de domínio próprio e do juízo vindouro. As palavras que os nossos familiares precisam ouvir são essas palavras. As palavras que os nossos colegas de trabalho, vizinhos precisam ouvir, são essas palavras que dizem respeito ao Evangelho do Senhor. Porque a boa nova, ela existe diante da realidade da justiça, diante da realidade do juízo vindouro. E a boa nova é que há salvação em Cristo Jesus. Mas Félix não quis ouvir a respeito da boa nova. Ele nem deixou chegar nesse ponto. Bastou Paulo falar da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, que aquelas coisas apavoraram o coração daquele pecador. E ele preferiu dizer a Paulo, mandou Paulo se retirar. E com você? Você tem sido confrontado pela palavra do Senhor? E diante da confrontação da palavra do Senhor, a respeito da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, qual tem sido a sua reação? É melhor não ouvir sobre isso. É melhor ir para outra igreja. Lá tem uma pregação diferente. Lá eles falam o que eu quero ouvir. É isso?
E o que você tem dito para as pessoas que estão ao seu redor? Aquilo que elas querem ouvir para que elas continuem gostando de você, para você não correr o risco de não ser bem visto? Ou você tem pregado o Evangelho? O Evangelho que passa pela justiça e pelo juízo vindouro. Aliás, como você falará da boa nova da salvação em Cristo, se você não falar do pecado, da justiça e do juízo? E é o Espírito Santo que nos convence da justiça, do juízo. É o Espírito Santo. Paulo, então, vai embora, ele se retira, e o texto termina dizendo nos versos 26 e 27, ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe desse dinheiro. O que Félix precisava era da salvação, mas o que ele achava que ele precisava era de dinheiro. Certamente, alguns comentaristas bíblicos dizem que quando ele ouve, da parte de Paulo, que Paulo tinha ido para Jerusalém para levar os donativos para o seu povo, para os irmãos, aquilo já deve ter feito, se fosse num desenho animado, ia aparecer o cifrão nos olhos dele, né? E aí ele quer ouvir Paulo, e ele está esperando, está mantendo Paulo preso, ele quer dinheiro. Ele quer receber ali um suborno. Ele quer receber aquilo que o coração dele achava que ele precisava. Por isso, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. Já pararam para pensar, meus irmãos, na terrível situação, o quão terrível e ao mesmo tempo, né, a gente percebe como aquele homem perdeu a oportunidade. Félix tinha diante dele um pregador da palavra, tinha diante dele o maior anunciador do Evangelho, depois do próprio Senhor Jesus Cristo, o maior pregador do Evangelho. E o que ele quer de Paulo não é o Evangelho, ele quer dinheiro. E eu fico pensando quantas pessoas ao nosso redor são assim. Diante do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, diante de Cristo, que é a maior necessidade das pessoas, eles querem dinheiro. Mas nós não podemos deixar de pregar o Evangelho. O texto termina dizendo que 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E como Félix queria assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Até então, diante da oportunidade do Evangelho, ele preferiu desejar o dinheiro e continuar com a aprovação dos judeus, a ponto de manter Paulo preso. Quantas lições para as nossas vidas, irmãos? O que é que mais nós temos desejado? Dinheiro, aprovação das pessoas? Irmãos, que coisa terrível, aquele homem, tendo a Paulo diante dele, preferiu dinheiro e a aprovação dos judeus. Essa história me faz lembrar da história daquele que Paulo tanto perseguiu. Mas diferente de Paulo, a semelhança de Paulo, foi acusado injustamente. A semelhança de Paulo, e muito superior a Paulo, ele nunca faltou com a verdade. A semelhança de Paulo, e muito superior a Paulo, ele permaneceu firme também na fé. A semelhança de Paulo, e muito superior a Paulo, ele permaneceu fiel ao Pai. Irmãos, nós aprendemos nessa noite que nós, por pertencermos ao Senhor, não estamos isentos de passar por perseguições, dificuldades, pressões, muito pelo contrário. E diante das perseguições, das lutas, das pressões, devemos permanecer firmes, mais do que semelhantes a Paulo, semelhantes ao nosso Senhor. Aquele, irmãos, que na cruz permaneceu firme por amor a nós. Nós cantamos ainda há pouco, nunca houve amor igual. Aquele, meus irmãos, que nos alcançou e nos quebrantou, aquele que permaneceu firme, fiel, e foi obediente até a morte de cruz. Como nós negaríamos ao nosso amado Senhor? Que Deus nos ajude, queridos, a permanecermos firmes. Firmes na verdade, na fé e na fidelidade ao nosso Senhor. E a boa notícia é que aquele que permaneceu firme, perfeitamente firme, em todo o tempo na verdade, na fé e na fidelidade, tem poder para nos fortalecer, para nos sustentar nesta vida e além desta vida.